Oi, eu sou o Renato Ferreira e esse é o InsightCast, o podcast para quem quer entrar de cabeça no mercado de vendas do Brasil. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao 10º episódio da segunda temporada do InsightCast. Hoje contamos com uma presença ilustre aqui de uma grande amiga minha também, parceira profissional, Carla do Alibi. A Carla tem uma carreira bem legal, bem extensa, acho que já viveu aí muita coisa nos mais diversos segmentos, né, Carla? Muito obrigado pela sua presença. Pode usar esse espaço à vontade, viu? Você está em casa aqui, se quiser se apresentar, falar um pouquinho de você, fica à vontade. Bom dia, Rê, bom dia, gente. Super obrigada pelo convite, estou bastante feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu tenho aí uma carreira bem vasta, antes de tudo, mãe de 3 filhos, Paula, do André e da Bruna, 51 anos, e uma carreira bastante vasta, como disse o Rê. Já passei por várias áreas e acho que a gente pode começar a conversar um pouquinho, aí eu vou contando para vocês um pouco. Fantástico. E assim, Carla, uma coisa que eu conversei com vários outros participantes, né, nos episódios passados, é que vendas acaba que dificilmente é onde as pessoas começam, né? É aquela brincadeira, né? Todo mundo queria ser astronauta, ninguém queria ser vendedor de SaaS, B2B ou vendedor de consultoria, do que for, né? Me conta um pouquinho, assim, como que você se descobriu em vendas, como que vendas entrou na sua vida? Olha, foi uma casualidade, Renato, na verdade, porque eu comecei minha carreira como diretora de arte bem jovem, passei por várias agências de publicidade e propaganda. Depois tive a oportunidade de mudar de lado, né? Eu costumo dizer que mudei para o lado do cliente, trabalhando como diretora comercial e de marketing numa grande empresa. E aí, então, eu comecei a me descobrir uma vendedora, na verdade, porque nesse sentido eu comecei a entender quais eram as necessidades reais do mercado e comecei a me perceber, então, vendedora. Né? Porque antes o que acontecia antes? Eu entendia as necessidades dos clientes e tinha que colocar isso na propaganda, né? Eu tinha que colocar isso de uma forma criativa para que então isso fosse comercializado de certa forma. E eu passei para o outro lado. Quando eu passei para o outro lado da mesa, eu tinha que entregar resultados e tive aí um grande professor que começou a me ensinar e me cobrar como funcionavam esses números, a me pedir para apresentar assim, resultados efetivamente, né? Eu não tinha só que ser criativa, eu tinha que ser criativa e entregar resultados sobre esses números que eu apresentava. Então, aí eu comecei a me descobrir vendedora, trabalhando no marketing esportivo, que era um mercado absolutamente novo no Brasil e absolutamente novo para mim enquanto mulher, né? Então, eu aprendi criando projetos de licenciamento, projetos de franquia, inovando, empreendendo num segmento absolutamente novo no Brasil, que hoje já é bastante desenvolvido, mas quando a gente fala dos anos 2000, a gente não tinha nada muito novo ainda no cenário. Então, nesse momento, eu me descobri como vendedora. Vendedora porque, na verdade, a gente começou a comercializar patrocínios e valorar os patrocínios de uma forma coerente no mercado. Pegar um mercado que ele está mercado nascente, né, um mercado que não tem benchmarks consistentes e tudo, é sempre desafiador, porque é um pouco complicado se basear em métricas para poder saber o que é bom e o que é ruim, né? Como que você fazia, Carla, para poder, por exemplo, se direcionar, você poder ter uma noção se o trabalho estava fluindo no caminho certo ou não, né? Sem ter essa possibilidade de fazer benchmarks com outras empresas, né? Enfim, benchmark com o segmento no geral. Pois é, o benchmark que a gente tinha naquela época era das empresas e dos clubes internacionais. Mas uma empresa surgiu na ocasião, que era a Informídia, que acabava fazendo a valoração das marcas que investiam no futebol aqui no Brasil. Isso foi de muita valia, na verdade, estou sendo redundante, aqui para o mercado brasileiro, porque ela acabava fazendo todo o acompanhamento dessas marcas que investiam aqui no Brasil, tanto do patrocínio
do peito, da camisa, do patrocínio esportivo, dos patrocínios menores que haviam, assim, o que acontecia, por exemplo, no backdrop, nas placas, no patrocínio das camisas, para a gente poder entender o quanto isso, na verdade, tinha de valor para os nossos patrocinadores do ponto de vista financeiro, para que a gente pudesse, então, criar os pacotes de patrocínio, né? Foi bastante interessante, nesse sentido, a jornada que a gente teve, porque a gente acabou abrindo todo o caminho para o patrocínio esportivo no Brasil. Isso não existia. A gente fazia isso na época para Corinthians e para Cruzeiro. Depois que essa empresa saiu do Brasil, essa empresa para a qual eu trabalhava, a gente acabou fazendo para outros grandes clubes no Brasil e abriu uma possibilidade de trabalho. Eu tive uma empresa que atuou no segmento durante 7 anos e a gente prestou consultoria para grandes empresas aqui, entregando franquias, por exemplo, para vocês terem ideia, Chute Inicial Corinthians, o Meninos da Vila do Santos, todas essas a gente conceituou e entregou para o mercado já com bastante resultado. Foi muito interessante, uma jornada muito legal, e do ponto de vista, na hora que você volta, né, tô dando um passo atrás, na hora que você fala, puxa, então como é que você se descobriu como uma vendedora? Na hora que você tem que conceituar essas franquias, vender essas franquias, você tem que conceituar produtos licenciados, fazer todo o branding dos produtos licenciados e ir ao mercado para que você tenha resultados desses produtos licenciados, o mesmo com os patrocínios. Depois eu passei ao mercado de entretenimento, que é muito complementar a esse de esportes, e assim por diante. A carreira foi seguindo muito nesse segmento. Depois eu acabei trabalhando também bastante com o mercado de comunicação, trabalhei numa secretaria de comunicação que foi bastante interessante, onde a gente acabou implementando a inovação, que foi muito legal, porque a gente acabou também trazendo resultados importantes para o município, para o qual eu trabalhei, para o município de Diadema, onde a inovação trouxe alguns resultados, tenho certeza que vem colhendo até hoje. Então, o que eu entendo de tudo isso, Rei? Que assim, a área comercial e a área de marketing trabalham juntas, né? E a inovação e a criatividade que eu carrego desde o meu tempo do início da minha carreira, vem juntos, né? E eu acho que isso permeia a minha vida toda. E mais do que isso, eu acho que enquanto mulher nós temos que ser super resilientes, super criativas, super bem-humoradas e até para que sejamos assertivas, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente está chegando agora no Dia Internacional da Mulher, né? E eu acho que vale a pena essa pitada. Enquanto mulheres, se a gente não agir de forma super criativa e bem-humorada para que a gente dê conta, né, de todas essas tarefas que a gente tem enquanto mãe, enquanto profissional, a gente não consegue, com toda essa leveza, entregar os resultados que a gente tem no nosso dia a dia. Não sei se você concorda com isso, Rê. O que você pensa sobre isso nesse momento que a gente vive aí no mundo? Com certeza, né? Porque, querendo ou não, tipo, o mercado hoje, imagino, né, assim, uma visão bem de fora, que ele parece melhor do que ele já foi, mas ainda assim ele não é tão aberto, né? Quanto ele poderia ou quanto ele deveria. Então, querendo ou não, né, acaba sendo o dobro do esforço, né, que tem que ser feito para poder mostrar o resultado, porque existe uma barreira que não é tão invisível assim, né, em relação à qualidade e quantidade das oportunidades, né? E penso também dessa forma, né? Então eu sempre digo, né? Com bom humor, eu acho que a gente acaba superando algumas barreiras, sempre com muita generosidade, de uma maneira talvez até extrovertida, né? Com muita intuição, é da forma que eu trabalho no dia a dia para entregar os resultados. Acho que a gente tem que ter muita autoconfiança, ser muito autêntica. Estou falando enquanto mulher, enquanto Carla, né? Para que a gente alcance esses resultados, né? Na área comercial. Porque se a gente não fizer isso e não fizer isso com muita... acho que a autenticidade é talvez uma das palavras mais chaves, né? E com muita felicidade, eu acho, dentro da gente. É importantíssimo que a gente seja muito feliz no que a gente faz e para que a gente traga esses resultados na área comercial. Eu costumo dizer que felicidade é a chave para tudo, generosidade, extroversão, bom humor e autoconfiança fazem total diferença para esses resultados na área comercial. Com certeza, né? A gente sabe que é um dia a dia muito difícil, né? Ali lidando com vários nãos, né? Tendo que
lidar sempre com a meta. O comercial ele fica muito na ponta da empresa também, né? Que se ele não gera resultado, ninguém consegue gerar resultado. Então, se as pessoas não levam isso com um pouco mais de leveza, acaba que a rotina ela fica insuportável, né? Resiliência, né? Resiliência, sem dúvida, né? Isso na área comercial, eu acho que é condição para qualquer tipo de contratação, não é verdade? Com certeza. E, assim, Carla, agora falando um pouco de mudança de carreira, né? Você passou pelo segmento esportivo, passou pela área pública e hoje você atua com software, né? O que você sentiu, assim, das maiores diferenças, né, pensando nesses segmentos em relação à venda? Veja só, eu acho que venda é venda em qualquer segmento, Renato. Assim, acho que a gente vai se adaptando aos contextos e vai aprendendo sobre os produtos de acordo com o segmento que a gente vai passando. Eu não vejo diferença. Eu acho que a gente só vai se adaptando e vai tendo aprendizado sobre o produto e sobre o contexto no qual a gente atua. Venda é venda, em qualquer cenário. E a gente vai se adaptando. Eu não vejo nenhuma diferença. O networking que a gente tem se aplica sempre. Eu acho que aqui vai a grande sacada, que a gente tenha sempre o nosso networking absolutamente ativo em todos os segmentos, que a gente não tenha restrição a com quem devemos ou não conversar, então, ou com quem ou não devemos nos relacionar, porque ele sempre vai nos servir para buscar negócios em todos os segmentos. Quer dizer, o networking ele é muito dinâmico, né? Na verdade, a gente pode ter um colega que trabalha em determinada empresa ou determinado segmento hoje e amanhã ele está em outro. Então, eu não sinto diferença, de verdade. Eu vejo que isso agrega muito. Ter trabalhado, por exemplo, no segmento público me agrega quando a gente hoje vai tratar de uma licitação pública na empresa para a qual eu atuo hoje. Então, eu acho que não muda nada, só agrega. Eu acho que são conhecimentos que vão agregando ao longo da carreira e vão trazendo cada vez mais bagagem no nosso dia a dia. Essa é uma visão interessante, né, Carla? Porque, querendo ou não, a gente sabe que tem algumas diferenças em alguns aspectos técnicos, né? Mas no final, venda é venda, né? Se a pessoa ela consegue vender bem no segmento, né, e ela estuda o outro segmento que ela for entrar, ou ela estuda o produto, o contexto, ela também consegue ter excelentes resultados, né? Consegue manter ali a par, e isso vai de encontro a uma coisa que eu acredito, né, que fala-se muito no mercado de uma questão só de especialização, falar, se você vender só no segmento, você naturalmente vai ser melhor. Sim, mas isso também não quer dizer que uma pessoa que venda um outro segmento, que não estude a fundo, né, também, que não viva, ela não vai conseguir aprender, né, e também desempenhar um bom papel. Que a gente sabe que nada, em vendas nada é escrito em pedra, né, então sempre, assim, existe bastante espaço para flexibilidade. Então, assim, gostei bastante do ponto que você levantou, que venda é venda, sabe? O ser humano vende desde os tempos das cavernas, né, então... Eu penso de verdade dessa forma. Eu penso que um bom vendedor ele se adapta a qualquer empresa e a qualquer necessidade, até porque ele tem esse skill de venda, ele sabe como conduzir. Claro que há as especificações de cada uma das empresas, há um treinamento para o qual ele deve passar, há uma série enfim, de detalhes técnicos que são necessários para a adaptação daquele negócio. Claro, sem dúvida. Mas o networking é que faz a diferença, a bagagem faz a diferença, e isso eu acho que é o fundamental para um bom vendedor, sem dúvida. Agora, a especialização faz diferença? No meu entendimento, não, honestamente não. Tipo assim, acho que a gente já viveu vários casos, né, de assim, encontrar em tese pessoas que eram muito especializadas em um segmento, né, que elas não conseguiam entregar um resultado que uma pessoa que chegou às vezes há menos tempo, mas era um pouco mais empenhada. Acho que vendas é muito sobre energia, empenho, né, dedicação e muita paciência, né. Entendo que sim, entendo que sim. E claro, que a gente vai conhecendo mais sobre o produto, que a gente vai mergulhando mais naquele assunto, que a gente vai conhecendo mais, em conhecendo mais sobre o produto do qual a gente se propôs a trabalhar e a vender. Claro que a gente vai trazer mais resultados, sem dúvida, Renato, sem dúvida.
E isso vai fazer diferença? Sem dúvida que fará diferença. Mas isso não significa que eu tenho que ser contratada como o maior especialista sobre aquele assunto naquele momento. Isso pode fazer diferença no ato da contratação? Pode fazer diferença no ato da contratação, mas não significa que eu, como uma excelente vendedora ou como head de vendas de uma determinada empresa, tenho que ser contratada a peso de ouro por uma empresa concorrente. Eu acho que não faz sentido. Eu acho que eu tenho que ser vista como uma excelente profissional da área de vendas, que posso me adaptar a qualquer área de vendas de outra empresa, por exemplo. E é assim que eu penso quando eu faço a análise de contratação de vendedores para empresas que trabalham comigo. Eu vejo o profissional como um todo, não se ele trabalhou ou não numa empresa do mesmo segmento. Eu analiso o profissional. E tem um ponto interessante que você colocou, Carla, que eu acho que também vem do seu background, que como você atuou em mercados que eles foram muito disruptivos, né? Se você fosse buscar uma pessoa com experiência naquele segmento, né? Ia ser extremamente complexo, e eu acho que tipo, essa visão de mente aberta, né, de você valorizar as pessoas, né, e não necessariamente só o background em relação àquela função, acho que é um feedback interessante para o mercado, que beleza, se você quiser buscar uma pessoa que tem conhecimento do seu segmento, pode ser que funcione, pode ser que não. Não é uma fórmula pronta, né? Às vezes você pode ter sucesso muito maior com uma pessoa ali que não tem tanta vivência, mas está disposta a aprender e quer fazer, né? Do que ficar tentando encontrar atalho. Sem dúvida, eu acho que na verdade a gente tem que olhar para as pessoas e enquanto líderes a gente tem que olhar muito para as pessoas e para as qualificações dessas pessoas, sabe? Eu acho que é um conjunto que a gente tem que analisar quando a gente faz essas contratações e os resultados seguramente virão. E o que faz a diferença enquanto a gente está gerindo um time são as pessoas. Liderar pessoas, eu acho que é a nossa maior tarefa para que a gente traga os resultados, porque eles virão. Se a gente lidera bem pessoas e consegue extrair o melhor dessas pessoas, primeiro, enquanto pessoas, e segundo, enquanto profissionais, sem dúvida, os resultados virão. Com certeza, concordo 100%. E assim, Carla, fugindo um pouquinho aí do profissional, me conta o que a Carla gosta de fazer nas horas vagas, como que você se diverte, como é que você gasta seu tempo livre. Puxa, tem algumas coisas que eu gosto muito, Renato. Eu gosto muito de cozinhar, é uma dos meus hobbies prediletos, eu gosto bastante. Eu gosto bastante de me exercitar, de fazer caminhadas. Um dos esportes preferidos que eu tenho aqui comigo e que não tenho conseguido fazer depois desse momento pandêmico aí é o remo na USP aqui, e pretendo voltar, mas eu gosto bastante de me exercitar, é uma das coisas que me faz bastante bem. E procuro fazer sempre. Obviamente, estar com os meus filhos é uma das coisas que eu mais adoro, é o bem mais precioso que a gente tem. Eu acho que tudo que a gente corre atrás tem sempre um propósito maior, e a família é seguramente, para mim, o meu bem maior. Então, eu construo tudo em busca de estar com os meus filhos, de proporcionar para os meus filhos, de ter uma boa vida com eles. Então, o que eu gosto é isso. Essa vida simples e gostosa ao lado dos filhos, sabe? Nada muito difícil nem complexo, mas estar com eles e equilibrar esses pratinhos, né? Que eu acho que você faz, tipo, o que você faz de diferente? Acho que é equilibrar os pratinhos, de novo, né? Voltando ao lado mulher, que é equilibrar os pratinhos para estar junto dos filhos, tentar dividir as horas de trabalho com as horas de lazer, enquanto mãe, enquanto mulher. Essa acho que é a maior, não digo dificuldade, mas acho que é a maior habilidade que a gente tem que encontrar nos dias de hoje. Maravilha, legal demais. E, Carla, me diz aí, vinho ou chopp? O que você prefere? Eu prefiro vinho. Uma boa escolha. E você? Os dois. Os dois? Os dois. Eu prefiro um vinhozinho. Nesse caso, eu não escolho muito, não. Eu vou falar, o que tiver, me atende. Não, mas nós estamos chegando no final do nosso tempo já. Queria agradecer muito sua participação, sua disponibilidade. Acho que o conteúdo que você trouxe aqui, ele é super diferenciado. É uma história de vida que a gente sabe que é impossível condensar em 20 minutinhos, né? A gente teria que fazer um podcast de pelo menos uma semana para poder falar um pouquinho sobre tudo que você já fez, os resultados que você já alcançou, né?
e também, enfim, tudo que você tem de interessante para poder trazer para o nosso público. Eu vou deixar um espaço para você poder fazer o seu jabá aqui, o seu jabá por aqui, falar um pouquinho das suas redes sociais, para o pessoal te seguir, tá? Pode ficar à vontade. Vamos lá, sigam-me lá no Instagram, Carla do Alib 2603, no LinkedIn também. Fico à disposição para a gente bater papo. Estou sempre aberta para novas conexões. Muito obrigada pelo convite, Rê. Estou lendo de novo um livro aqui, não sei se você já leu, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, não sei se você já leu, Rê, acho que vale a pena, que fala um pouquinho sobre tudo que a gente vive nos dias de hoje, as nossas vulnerabilidades, os nossos medos, as nossas imperfeições, e acho que, enquanto vendedora que amo ser, eu acho que conviver com esses medos, com essas imperfeições, nos fazem um pouquinho melhor, um pouco mais pensativa, um pouco mais autoconfiante, um pouquinho mais autêntico, sabe? Então é isso aí, vamos junto, o que você precisar, conte comigo, e vocês também precisando, estou por aqui. Obrigada, Rê, pelo espaço. Muito obrigado, Carla. Eu vou dar uma olhadinha no livro depois, tá? Acho que fica a referência bibliográfica para quem quiser dar uma olhadinha também. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço.